Não é de hoje que as mulheres vêm cada vez mais conquistando seu espaço na indústria de games, e não à toa, cada vez mais jogos possuem personagens mulheres como protagonistas. Isso não acontece por acaso, as mulheres vêm conquistando seu espaço e muito merecidamente, diga-se de passagem. Isso se reflete também em personagens fortes, cativantes e muito inspiradoras, presentes em diferentes jogos, e elas se elevam a esse patamar de personagens icônicas por diferentes motivos. E aqui, aproveitando que a gente está no mês que se comemora o Dia das Mulheres, eu queria fazer aqui uma lista de personagens femininas que eu gosto demais. Para mim, essas aqui são as melhores personagens mulheres de todos os jogos que eu já joguei. Bora lá. Começando por uma personagem de um jogo recente que eu joguei, a Senua, de Hellblade: Senua's Sacrifice. I will fulfill my vow. Whatever the cost. Deixando bem claro que eu ainda não joguei o Hellblade 2, só joguei o Hellblade 1, então alguma coisa que eu disser aqui pode estar desatualizada, mas eu acho que nem tudo vai estar não, porque é a essência da personagem. Eu sei que no segundo, apesar de não ter jogado, pelos comentários que eu vi, não mudaram a essência da personagem. A Senua, ela se comporta como uma mulher que tem vários problemas psicológicos, mas a forma como ela escolhe enfrentar esses problemas é justamente de peito aberto, reconhecendo os seus medos, reconhecendo os seus erros também, encarando o medo e prosseguindo apesar do medo. Durante o jogo a gente tem algumas sessões ali de terror, né? Hellblade puxa um pouco para esse lado do terror, com uma jogabilidade bem simples ali, que lembra um pouco o God of War 2018. Ela vai se tornando uma personagem muito forte. A limitação física dela, né, por ser uma mulher e ter uma força um pouco menos pungente que as pessoas da época dela, que homens, né, que são mais fortes, em nenhum momento faz ela desistir ou sequer desanimar. Ela tem uma força de vontade assim que eu vi poucos personagens, inclusive masculinos, nos jogos ou sei lá, em filmes, demonstrando contra essa mulher. É uma história realmente muito inspiradora. Hellblade 1 vale a pena demais, é um jogo muito bom, mas eu acho que muito disso é por conta da força da Senua, que é uma personagem muito boa. E outra personagem muito forte também, mas que aqui já puxa para o lado um pouco do empoderamento, se descobrir e enfrentar certos preconceitos da sociedade, é a Aloy de Horizon. De novo, eu não joguei o 2, né? Não joguei o Forbidden West. Eu cheguei a jogar, mas não zerei. Eu joguei apenas o primeiro, o Horizon Zero Dawn. E eu gosto bastante da história, né? Eu gosto muito também da ambientação do jogo. Eu acho que localizar um jogo no pós-apocalipse é uma ideia muito interessante, muito bem explorada, ali, a ambientação muito boa. Tenho minhas críticas em relação ali ao combate do jogo, que deixa a desejar alguns momentos, e a repetição, que é meio que natural em jogos de mundo aberto. Mas eu acho que a história da Aloy é muito interessante, porque se a gente prestar um pouco de atenção, ela meio que estava aqui destinada a alguma coisa, né? Na história do jogo, ela é o clone de uma pessoa muito importante, e ela poderia deixar isso levar ou abater em relação à história de vida dela, em relação aos objetivos, mas não. Ela descobre que ela é um clone de uma pessoa muito importante, que ela tem uma importância para o mundo, para a sociedade, e ela incorpora isso na história de vida dela. Ela não se deixa abater, mas também não deixa aquilo subir para a cabeça, né? Ela simplesmente trilha o caminho que ela precisa trilhar e que ela quer trilhar. É uma personagem muito forte, é uma mulher empoderada, como eu comentei. Ela não se deixa abater porque existe meio que uma rejeição ali na vila dela, que ela não entende direito, mas nunca deixa ela se abater ou mesmo se tornar uma pessoa amarga demais por conta disso. Ela prefere enfrentar o problema de frente. Eu acho que nesse sentido, ela me lembra muito a Senua, como eu comentei anteriormente, né? E ela é muito resiliente, apesar das adversidades. Ela não desiste, né? Isso também me faz lembrar a próxima personagem que eu queria comentar, que é justamente a Zelda, tanto de Breath of the Wild quanto de Tears of the Kingdom, que é a mesma personagem, mas que ela tem arcos diferentes aqui. Apesar da Zelda carregar o nome do jogo, né, a gente dificilmente controla ela, só recentemente que a gente veio controlar ela naquele joguinho lá, Echoes of Wisdom, né? Mas especificamente sobre a Zelda do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom, eu acho ela uma personagem muito boa por conta da resiliência que eu comentei, que a Aloy tem, e eu acho que a da Zelda é levada a um nível muito mais alto, é estratosférico, assim, a resiliência dessa personagem. Ela é uma personagem capaz de se doar muito, ela se doa demais, ela se doa completamente
Ela doa a vida dela pelo reino que às vezes nem reconhece tanto assim o que ela faz. E por pessoas que ela não conhece, mas que ela assumiu a responsabilidade e entende a importância do seu papel. Semelhante ao que eu comentei aqui da Aloy. E apesar da gente não controlar ela, eu falei que aqui eram protagonistas, né, de jogos. Apesar da gente não controlar ela, inicialmente a ideia é ser uma princesa que vai ser salva, né, nos jogos iniciais lá da franquia. Eu acho que a Zelda no Breath of the Wild, no Tears of the Kingdom, apesar de não ser a personagem controlável, ela assume um protagonismo muito bom. Todas as cenas que ela aparece tem uma carga emocional muito forte. As cenas lá do flashback com o Link e tal, e no Tears of the Kingdom também, ela assume um protagonismo, ela assume uma importância na história muito maior do que apenas ser uma princesa a ser salva. Ela chega a salvar o reino de fato, e eu acho isso aqui muito bacana. E como eu comentei de se doar também, ela tem um paralelo muito bom que eu me lembro também de outra personagem que eu gosto demais, essa que é realmente uma das minhas preferidas, que é a Amicia the Hun, do jogo Plague Tale. Eu só joguei o primeiro também, acho que eu preciso jogar mais as sequências dos jogos que eu gosto. Não joguei o Requiem ainda. E assim, eu que tenho uma irmã mais nova e cuidei dessa irmã mais nova durante praticamente toda a infância dela, me identifiquei muito com a Amicia aqui, né? Ela que é a irmã mais velha, no caso, que se inverte, né, os papéis. Ela é mulher mais velha, no meu caso eu sou homem, era mais velho e tinha que cuidar da minha irmã. Ela precisa cuidar do irmão, mas em meio a um cenário totalmente crítico, assim, desolado, apocalíptico. E ela desempenha um papel ali de irmã, de mãe, de companheira, de amiga e principalmente de protetora, né, do irmão dela, que é uma figura muito importante no contexto do jogo. Para quem não sabe, Plague Tale se trata de um jogo ali na Idade das Trevas, se eu não me engano, 1400 e alguma coisa, na França, em que a Amicia de uma casa importante está sendo perseguida porque o irmão dela tem uma marca de uma maldição que ele consegue controlar os ratos, né? E na época da Peste Negra, os ratos estavam proliferados ali na Europa, né? Então tem alguns segmentos bem nojentos ali do jogo, mas é uma história assim que a Amicia sofre demais e ela não deixa de se doar, né? Ela se abate, logicamente, mas mesmo sendo muito jovem, ela assume essa responsabilidade, assim como outras personagens que eu comentei aqui, e ela desempenha um papel nitidamente muito importante para a história. Tanto que a gente controla ela na maioria das vezes, né? Apesar dela não ser a figura mais importante, ela se torna a protagonista, porque sem ela a história do jogo não aconteceria. E eu me vi muito assim no sentido de ter que cuidar de alguém, né? De ter essa responsabilidade muito cedo na vida. Eu gosto muito dela porque ela assume essa responsabilidade de uma maneira não apenas a considerar cuidar do irmão um fardo, um peso, mas trazer momentos de leveza para isso e entender a responsabilidade, mas também entender o carinho que demanda disso, né? O amor que a gente tem por irmãos, e no meu caso agora que sou pai também por filhos. Lembrei uma fala do Gregório do Vivier, que saiu esses dias aí. O amor por essas pessoas, ele não é meritocrático, não é o tanto que eles merecem, é o tanto que eles precisam. Então, acho que nesse sentido eu me lembrei muito assim da minha história e me identifiquei muito com a Amicia, porque é muito bonita a história que o jogo conta. É realmente uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos dos jogos, não só personagens femininas, personagens de maneira geral, assim, de jogos, da cultura pop, livros, séries, filmes. Eu amo essa personagem, me identifiquei muito com ela e gosto demais de toda a resiliência e importância que ela tem para a história. Não poderia deixar de citar aqui uma personagem importantíssima e linda. I'm sorry, I'm sick. No. E aqui falando novamente de amor, né, fazendo aqui o último link, aproveitando, se você chegou até aqui, já deixa o like, comenta aqui quais desses jogos você gostou ou se identificou também. Eu queria comentar de um jogo que também fala muito de amor, mas também fala sobre um ciclo de ódio, que é The Last of Us Part 2. Nesse caso tem duas protagonistas muito importantes e antagônicas, que são a Ellie e a Abby. E apesar de eu gostar muito da história da Ellie, né, a gente acompanha ela desde o The Last of Us Part 1, tem todo o apego emocional que a gente tem com a personagem, porque no primeiro a gente controla o Joel, a gente protege ela, no segundo a gente está tentando se vingar das pessoas que mataram o Joel. Apesar de todo o apego que a gente tem com esses personagens, é muito louco pra mim porque eu me identifico, eu acho, e gosto muito mais da Abby, apesar dela ser tratada como a vilã, né, em certa parte do jogo. Depois os papéis meio que se invertem, né? A Ellie meio que vira a vilã e tal. Porque ela é uma personagem muito, como é que eu posso dizer, decidida. Ela encarou aquela vingança como o propósito de vida dela e ela executou
essa vingança e ponto. Ela se preparou para aquilo. Se preparar para essa vingança deixaram marcas físicas, ela muda o corpo dela, e logicamente psicológicas nela. Ela se torna decidida, obstinada a fazer aquilo. E eu admiro pessoas que são assim, apesar do motivo dela ser meio torpe, entre aspas, né? Mas, pô, o Joel foi o cara que matou o pai dela. Eu não julgo aqui a personagem por direcionar a vida dela nesse sentido. Mas apesar disso tudo, no meio disso, ela encontra duas pessoas ali que precisam da ajuda dela, que teoricamente deviam ser inimigos, e ela simplesmente ajuda. É uma personagem altruísta, né? Apesar dela ter uma história de vingança, a Abby é uma personagem extremamente altruísta. E do momento que ela conhece o Lev e a irmã dele, que agora eu esqueci o nome, pra frente, ela se torna outra personagem. Ela cresce assim exponencialmente dentro da história do jogo pra mim. A história de vingança dela é interessante, né? Ela executa, ela é obstinada. Mas a partir do momento que o Lev entra na história e ela desenvolve esse amor praticamente que instantâneo pelo Lev, por qualquer que seja o motivo, a personagem cresce demais. E ela lembra, né, esse amor ali da Amicia, né? Porque, novamente, não é meritocrático, não é o tanto que o Lev merece o amor dela, até porque ela nem conhece ele o suficiente para saber se ele merece, né? Mas é o tanto que ele precisa. Ela simplesmente vê alguém, se identifica e decide ajudar. É um amor de doação, realmente. E ela é uma personagem muito forte, né? Ela tem várias qualidades que eu admiro em pessoas reais, e aqui ela traz para dentro do jogo. E eu acho a Abby uma personagem sensacional também. Acho que The Last of Us Parte 2 escreveu uma personagem complexa. Além da história ser muito complexa, as personagens são muito complexas e muito boas também. Apesar de eu gostar muito da Ellie, como eu comentei, eu prefiro muito a Abby. Eu gosto demais dessa personagem, entendo as motivações dela, né? Concordo em certas partes e admiro algumas atitudes dela dentro da história do jogo. E essas personagens, como eu comentei, cada uma pelo seu motivo, cada uma da sua forma, representam aqui toda essa luta, né, que a gente vê das mulheres para conquistar o seu espaço esses que naturalmente já são ocupados por homens. Então fica aqui a minha exaltação às mulheres, não apenas as mulheres desses jogos, né, irreais, mas também as mulheres da vida real, que lutam, que se dedicam, que estão ali batalhando, mas que nunca deixam de dedicar a sua vida para alguém, de amar as pessoas. E sem as mulheres a gente não seria nada. Feliz Dia das Mulheres, feliz mês das mulheres também. Talvez já tenha passado quando eu estiver postando esse vídeo, mas fica de memória. E se você gostou desse vídeo aqui, considere assistir esse vídeo, que eu faço ali uma breve análise de como as histórias da Ellie e da Abby se entrelaçam dentro da história de Last of Us Parte 2. Grande abraço, até o próximo vídeo.